são os temas que a gente tentará abordar de uma maneira muito explicativa e até ilustrativa. A gente vai falar. Alguém pode ler para mim aí? Não, né? Nós vamos falar sobre a escatologia individual, propósito das verdades escatológicas na palavra de Deus, é nos consolar e nos dar segurança. Vamos falar sobre a morte. Quem quer morrer? Ninguém, né? Quem quer morrer? Eu não. Mas depois aqui você vai ficar com vontade de morrer, viu? Quando eu falar, viu? Você vai ficar com vontade de morrer, tenho certeza. Vamos falar sobre a realidade da morte, morte física, natural ou não natural. Vamos falar sobre os eleitos da morte. A morte é desejável para os crentes, pois os levará à presença do Senhor. O estado intermediário, dificuldade da doutrina, a concepções correntes do estado intermediário, é aquele que fala sobre o sono da alma. E, inclusive, os testemunhos de Jeová ensinam sobre, né, o sono da alma. É incrível que até alguns cristãos acreditam no sono da alma. O estado intermediário, a dificuldade da doutrina, concepções correntes do estado intermediário, sono da alma, o purgatório. Realmente o crente vai para o purgatório, o católico ensinou assim, enfim. A ressurreição instantânea, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário em que o crente e os incrédulos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus. Uma proposição de solução, tudo isso é tema, né? Explicações das doutrinas da morte, do estado intermediário, a segunda vinda e suas consequências. Segunda vinda é a base da esperança cristã, o evento que marcará o início da complementação, plano de Deus, a definição do evento, a indefinição do tempo, o caráter da vinda pessoal, física, visível, inesperada, triunfante e gloriosa. Glória a Deus. A unidade da segunda vinda, a iminência, a segunda vinda, a ressurreição, o ensino bíblico, a obra de Deus triuno, corporal quanto à natureza, guardando Cristo retornar, nosso corpo original será levantado e transformado. Nossa forma humana será mantida e também glorificada de ambos os crentes incrédulos. Já estamos no 27. O julgamento final e um evento futuro. Jesus Cristo, o juiz. Os objetivos do julgamento. A base do julgamento. A irreversibilidade do julgamento. A implicação da segunda vinda e suas consequências. Eita, Jesus, foi até 30, 32 temas que vamos abordar. Vamos correr. Né? Correr sem cansar. Bom, meus irmãos, dentro desse contexto, a gente vamos falar sobre bastante coisas, tá bom? Vamos falar sobre bastante coisas. Eu acredito que será uma bênção, certo? Para a glória de Deus. A gente, nesse aqui, nós vamos falar sobre que sempre nas aulas, você vê alguém falando, o senhor é pré? O senhor é pré? Vamos falar sobre isso, definir, né? O que é, né? Pedir para vocês aí dar uma estudada, dar uma olhadinha acerca do pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e também do mesmo. Então, a gente também pedir para vocês aí olhar sobre o pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Quem procurou ver? Eu. Deixa eu olhar aqui para vocês.
Ninguém procurou ver, não, foi? Quem procurou? Ninguém. Eu procurei, pastor. Quem falou? Deixa eu... Ah, uma Rafaela. A senhora procurou, irmã? Procurei. Glória a Deus. Pois é, gente, vamos tocar nesse assunto, né? Ótimo. Vai ser muito bom, porque se você já procurou, já vai abrir a mente, o campo do pensamento já vai trabalhar bem melhor. Pessoal, quando a gente colocar alguma coisa, eu sei que alguns trabalhando, no corre-corre, não dará tempo. Eu coloquei muito em cima. Mas, sempre quando colocar alguma coisa, os irmãos procurem, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha de 10 minutos, 5 minutos. Dê uma olhada, dê uma lida. Por quê? Porque isso vai facilitar o seu compreendimento. Isso vai facilitar os irmãos entender melhor. Bora lá. Vamos lá. Escatologia individual. O que é a escatologia? Escatologia, tradicionalmente, é o estudo das últimas coisas. Por conseguinte, vem lidando com as questões ligadas à consumação da história, à complementação da obra de Deus neste mundo. Também tem sido a última coisa no estado da teologia no século XIX e ao longo do século XX. A escatologia vem recebendo mais atenção do que nunca. Há interesse correspondente no futuro para a realidade como um todo. Uma vez que o cristianismo continua a seu rápido crescimento no terceiro mundo, aliás, o mais rápido que em qualquer outro lugar. O entusiasmo e a expectativa com relação ao futuro, estimulando o maior interesse na escatologia e na história consumada. Por fim, a ameaça da destruição que pairava sobre a raça humana tem instigado indagações acerca do futuro. A possibilidade de um holocausto nuclear é uma nuvem escura sobre o mundo todo. Embora os efeitos das crises ecológicas... O que está acontecendo ali, irmão, ali para o lado de Brasília? Vocês estão acompanhando a reportagem? A queimada, não chove há mais de 100 dias, a seca, né? Entender. Portugal também, Enfim, a Amazônia está devastando de uma forma terrível. Aí você olha para o Oriente, você vê guerra de novo, é a guerra ainda da Ucrânia ainda com a Rússia, é Israel junto com seu vizinho. Então olhe bem como é que está o mundo. O mundo está realmente entrando em um caos. É a lua vermelha, o sol vermelho, a lua vermelha, é enchente, Isso está acontecendo. O que é que está acontecendo com o mundo? Então, ao longo dos anos, as pessoas ficam... O que será do futuro? Alguns procuram, talvez algum de vocês, na época que vocês andavam errantes no caminho, talvez você já foi a uma cigana, aquela que gosta de ler mãos, cartas, tarô, né? Búzios, para saber do futuro. Né? Eu já fui, curiosidade. Eu já fui por curiosidade. Pega a mão, olha assim, fica lendo. Né? Entendeu? Aí eu disse, eu estou vendo. Pai. Enfim, o grande foco nesse mundo é o que saber do futuro. Inclusive, algumas igrejas
algumas igrejas se denominam evangélica, cristã, seguidora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eles acreditam que elas trazem a questão de revelação do futuro. Porque, principalmente, nós brasileiros, nós somos muito curiosos para saber do futuro. Nós somos um povo místico. A gente quer entender, a gente quer compreender, a gente quer... Entendeu? Então, qualquer culto que dizer assim, olha, tem um profeta que revela até sua identidade, ainda que seja enrolação, mas já ali vai ser casa cheia, meu irmão. Porque o povo é místico, inclusive para crente. Olha, irmão, está ali para a gente entrar em oração. Ele se interessa muito, não. Vamos orar para que Deus faça, né? Deus. Não, mas tem uma ali que revela, ele revela, e grande é. A curiosidade bate. Então, dentro desse universo, dentro do mundo que nós vivemos, o mundo em si ele tem essa questão de querer entender como descobrir o futuro. Já tentaram inventar máquina do tempo para tentar ir para o futuro ou para o passado. Mas o futuro não, irmão. O futuro somente Deus sabe. Onde a Bíblia vai dizer que não se preocupeis com o dia do amanhã. O dia do amanhã, quem cuida dele é Deus. Então Deus sabe. Daqui a meses, anos, milênios, e por aí vai. Deus sabe, nós não. Então vejamos. Quem enfrentamos sejam menos rápido, seriam os que seriam de uma outra guerra, uma guerra nuclear. Isso também põe em risco o futuro da raça. Esses fatos deixam claro que não podemos simplesmente viver o presente preocupados com o agora. Precisamos pensar no futuro. A fé cristã é considerada tão escatológica que o termo escatológico é justaposto como adjetivo a praticamente todos os conceitos teológicos. O assunto principal da escatologia é o futuro, mas a ideia de que começar uma nova era. Então, a escatologia, qual o principal fato da escatologia? Uma pergunta, viu? Calma. Não briguem para responder. E aí? É o começo. Qual é o estudo da escatologia? Qual é o estudo da escatologia? Hein? A gente falou agora, mano. A escatologia, será que escatologia ele estuda o quê? Vocês têm que ler para responder isso, eu não acredito. Né? Eu não acredito que eu falei aqui, acredito que 30 minutos e... Quando você vê alguém dizendo assim, porque na escatologia diz que Jesus virá. Eles ensinam isso aí. Estuda as últimas coisas, irmão. Estudo do futuro. Estudo o futuro das últimas coisas. As coisas que virão. Então, a grande preocupação deste mundo é o futuro. O que vai acontecer com o futuro? Você sabe do seu futuro? Não. Quando a gente olha para o planeta Terra e vê o planeta Terra, guerra, olha, um levante tão grande. Aí a gente, você nunca se preocupou, não. Meu Deus, o que será dessa Terra? Será que vai chegar, inclusive, até na TV mesmo, já passou assim, daqui ao ano 2050, a escassez de água será grande, por exemplo. Aí você não se preocupa, não. Meu Deus, talvez eu não esteja vivo, mas alguém da minha família vai estar. Um neto, um bisneto. E daqui para lá, como é que vai ser?
quando ele vai dizer que daqui a um tempo não terá escassez de comida, terá fome. Como é que vai ser? Aí a gente pensa, o que será o final do passo humano? Então, eu acredito que todo mundo tem. Tentam descobrir, mas dentro do cristianismo, a gente tem essa resposta, dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, tudo que a Bíblia diz, realmente a gente vê como cumprimento da profecia. A profecia bíblica. Vamos dar seguimento. O propósito das verdades escatológicas na palavra de Deus é nos consolar e nos dar segurança. Pode ler para mim aí, alto bom som. Só um minutinho. Alguém abra aí, por favor, 1 Tessalonicenses 4. Primeiro, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Reconhecer, amados de Deus, a vossa eleição. Primeiro Não tem o que você está falando. Não. 1 Tessalonicenses. Tem duas escritas. 2 Tessalonicenses 1. Capítulo 4. Já disse. Capítulo 4, parte do verso 1. Finalmente, irmãos, A leitura. Reverência à leitura. nós recebemos uma maneira, porque desejamos ver e agradar a Deus. E efetivamente está fazendo. Continuei progredindo cada vez mais. Porque está generado quantas instruções vós devemos da parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, Jesus, as ideias da constituição que cada um de vós sabia possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda em desfraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como estas vós avisamos e testificamos claramente, e o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Terminou o versículo? Terminou o versículo? Terminei. Dá uma pausa aí. Aí quando você for analisar em casa, aí você lê ele todo. Porque não vai dar tempo de ler ele todo, tá certo? Para a gente ter uma compreensão bem melhor. Mas o motivo, como está aqui, pelo qual Paulo escreve esta parte, né, da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, pelo motivo a qual está escrevendo sobre isso, alguns crentes cujos entes queridos haviam morrido. Começa a falar sobre a santificação, e tal. Haviam morrido e estavam enfrentando uma tristeza que, pelo menos em parte, não era saudável nem necessária. Paulo não queria que se entristecessem como os descrentes.
que não tinha esperança em relação aos queridos que haviam partido. Lê o verso 7, o verso agora 13. Veja o verso 13. Não queremos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Guarde essa palavra, aos que dormem. Certo. Depois de escrever a segunda vinda, assegurar os eleitores. Então, quando a gente olha assim, lê de novo aí, bem rapidinho. Ó. Guarda essa palavra. Não queremos, porém, que sejais ignorantes. Sabe o que Paulo está dizendo? Não sejais ignorantes. Aos que? Aos que dormem, ele está falando dos que morreram. É os que morreram. Entendeu? Ignorante. Ele não está falando de uma pessoa bruta. Ele está falando, olha, sem inteligência, sem conhecimento. Uma pessoa inerte. Pronto. Porque quando morre alguém, como é que a gente fica? Triste. Não é? Fica abatido, mas não desesperado. Aí é outra coisa. Eu, particularmente, eu não consigo entender quando o crente se desespera. Eu não consigo entender. Exato. Pastor, eu tenho direito de chorar? Tem. Claro que tem. Você tem direito de chorar. Você só não tem o direito de ser louco. Não, mas eu estou desesperado. Por que está desesperado? Ou você não entende nada de salvação, não entende nada de Jesus, ou você simplesmente é uma pessoa desequilibrada. Repito, chore, 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 mas desesperar não, gente. Sim, correto. Então temos que crer que aqueles que partem do Senhor lá em cima é que vai se encontrar. Lê o verso 18. Consolai-os, pois, uns aos outros, com esta palavra. Por isso que a gente traz sempre uma palavra de conforto às pessoas. Então, olha, né? Aí é tristeza, né, irmão? Triste, mas desesperado não. Aí fica triste. Triste. Não. Porque o desespero, você pode até adoecer por isso. A gente fica assim triste, a gente fica preocupado. Não, você não tentou. Jesus disse assim, olha, Jesus disse, vá de dois em dois nas aldeias. Se alguém quiser te ouvir, se alguém te ouvir, te receber, tá bem. Se não quiser, saia. Saia. A gente não vai obrigar. Por isso que eu acho tão bobo o crente discutindo carta de Bíblia. Bobão. Gente bobão. Discutindo. Irmão, vamos estudar a Bíblia? Você tem uma opinião diferente, convergente da minha. A gente conversa. Você coloca teu ponto, eu coloco o meu. E a gente vê. Mas brigar... Paciência, né? Mas vamos lá.
Pode ter muita informação, né? Precisamos reconhecer que a escatologia não pertence exclusivamente ao futuro. Jesus introduziu uma nova era e já conquistada a vitória contra os poderes do mal, embora a luta ainda deva ser travada dentro da história. Quer dizer, depois eu falo, nós como homens temos uma responsabilidade de fazer nossa parte na concretização daqueles eventos, os eventos que eu falo escatológicos, que ocorrerão aqui na Terra e dentro da história. Alguns veem essa responsabilidade de âmbito da evangelização, outros veem de âmbito da ação social, mas enquanto desempenhamos o nosso papel, precisamos também estar conscientes de que a escatologia diz respeito, primeiramente, a uma nova esfera, além do espaço e do tempo, a um novo céu e a uma nova terra. Esse reino será introduzido por uma obra sobrenatural de Deus. Não pode ser realizada por esforço humano. As verdades da escatologia devem produzir em nós vigilância e prontidão na expectativa do futuro. Devemos estudar as Escrituras com a intensidade e observar com atenção os acontecimentos em nosso mundo. Você está prestando atenção, irmãos? No acontecimento do mundo? De que modo possamos discernir a obra de Deus sem sermos enganados. Os sinais seguirão aos que creem. Irmãos, eu lembro que no ano 2000, foi 2012, teve uma bruxa chamada Mãe de Ná. Quem lembra disso? Mãe de Ná. Mãe de Ná, ela prediz em uma profecia dela que o mundo iria se acabar. Foi 2012. Em 2012. Mãe de Ná. Em 2012. Eu lembro que eu escutando a rádio e neste evento a rádios e televisões ela acertava algumas coisas, né? 2012 final, viu? Morre todo mundo. Foi um desespero. Incrível que pareça. As moças perderam sua mocidade, porque ele dizia, já que eu vou morrer. Homens, mulheres, no desespero, se suicidaram. Pulando. Foram para banco, estouraram o cartão, saíram comprando a tudo. Eu vou morrer mesmo, então vou gastar. Pediram demissão. Olha, foi um período anárquico. Muita anarquia. Os crentes chorando. Eita Deus. Foi, 2000 também. Até os crentes se desesperou. Eu não quero morrer. Irmãos, você sabe por que o crente se desespera? Porque ele não olha o que a Bíblia diz. Como é que a gente tem um livro, irmãos? E a gente aceita tudo que fala no altar, tudo que fala numa rádio, tudo que fala na TV, e a gente tem preguiça de ler. Preguiça de estudar. Aí o que acontece? É um crente, irmão, que vai comer a cabeça dos outros. Eu estava recentemente trabalhando, aí eu fui vendo o celular, olha, passa muita coisa na internet. Quando eu olhei, o camarada, estou fazendo uma campanha do mijo do leão. Mijo do leão, mijo mesmo. Mijo do leão.
Eu não sei onde ele pegou aquela urina, se foi no zoológico, não sei onde foi. Eu sei que ele está com uma garrafa desse tamanho, uma urina ali, amarela, meio um pouco escura. Não. Mijo do leão. Mijo do leão. Mas veja, presta atenção. Olha, aí ele pega um versículo bíblico. O Senhor, leão da tribo de Judá, e não sei o quê, e saiu pegando um versículo isolado, colocou ali. Eita, é mesmo, né? Ele é o valente, que é o valente do Senhor, né? Campanha, você vai levar para casa um pouquinho do mijo do leão. Mas se você for lá, vai estar lotado, gente, de pessoas. Mesma coisa, somos nós. Estou falando aqui dos cristãos. Qualquer coisa que sai, mundo, se sair amanhã, o mundo vai acabar amanhã. Eu garanto que mais da metade dos cristãos ficarem em desespero. Eu lhe garanto. Porque eles não têm interesse em aprender o que a Bíblia diz. Não tem interesse. Irmãos, não quer andar sem enganada, não quer ser enrolado, não quer estar comendo qualquer coisa, aprenda. Exato. Até aí, alguma dúvida? Tá dando para assimilar? Pronto. Pastor? Pois não? Pastor, o Google Meet, ele só disponibiliza 1 hora por vez. Peraí, Gabriel, peraí que tem que escutar aqui. Pede para Paulo olhar no WhatsApp lá. Oi? O Google Meet, ele só disponibiliza até 1 hora para fazer gravação. Aí, como a gente tentou de 7 horas e teve a dificuldade do pessoal entrar e começar, aí gravou só meia hora só, mas já tem 1 hora de Meet. Aí, o que é que eu vou fazer? Vai cair daqui a 3 minutos, vai cair essa chamada, aí a gente abre outra. Aí dá para ir até o final da aula. Tá bom. Entendeu? Aí eu vou ter que fazer, vou mandar outro link lá no grupo agora. Vai Vamos cair falar essa aqui. sobre a morte. Vamos lá. Se eu perguntasse para você, o que é a morte? Sem olhar para aqui, na sua definição, o que é a morte para você? Não, seja honesto. Mas o que é a morte para você? Mas o que é a morte para você? Vamos, irmão. Me deixa sozinho, não. Vamos lá. Morte. O que é morte para você? Sem olhar para aqui. Para você. Bem rapidinho, só para a gente... Oi? A morte é o quê? Dor. Ele define a morte como dor. E você? É o fim da pessoa, né? O fim da carreira. Então vamos lá, morte. Precisamos distinguir entre a escatologia individual e a escatologia cósmica. A experiência que se colocam uma
no futuro do indivíduo e outra, no futuro da raça humana, ou melhor, de todas as criações. A primeira ocorrerá a cada indivíduo